Banda Gira Povo de Ganga, todos bem? Vamos para mais um O Tata Responde? Bora lá! Banda Gira Meu Povo, espero que todos estejam bem. Compromisso é compromisso. Então, toda sexta-feira o Tata Responde aqui no nosso canal do YouTube, tá? Lembrando, gente, se inscreva, dê o seu like, comenta, compartilha esse vídeo nos grupos de macumba, tá? Que para nós é muito importante esse engajamento, que é para que a gente possa continuar com os nossos conteúdos aqui. E bora para a primeira pergunta. Boa tarde, Tata. Dentro da sua tradição, o senhor pode ser Tata de um casal, iniciar os dois? Boa pergunta. Obviamente que sim, e não tem problema nenhum. Nós da Casa de Marabô já iniciamos bastante casais no mesmo dia e da mesma forma que foi em dias diferentes. Então, dentro da Quimbanda não tem esse costume, tá tudo tranquilo. Pergunta 2, bora! Quando no jogo diz que tem caminho na Quimbanda, pode explicar melhor sobre o que determina se sim ou não? Excelente pergunta. Vamos lá, gente. Todo mundo deve ou deveria estar na Quimbanda. Essa questão de ter caminhos ou não, eu vou explicar, obviamente, dentro da Casa de Marabô, daquilo que nós praticamos. Por que eu sempre vou falar que tudo vai começar no oráculo? Por quê? Quando a gente abre o oráculo, se aquele ancestral que corresponde à tua coroa, aquele ancestral que caminha com você, se ele se apresentar no meu oráculo, obviamente que o seu caminho conosco é positivo, né? Então, por isso que sempre nós iremos fazer a consulta primeiro. Não existe uma regra se tem caminho ou se não tem caminho. Isso de fato não existe. Porém, é uma precaução que nós temos, tá? Até porque já aconteceu muito de iniciarmos a pessoa ficar conosco 1 mês, 2 meses e depois ela não se adaptar e se desligar. E tá tudo bem, e vida que segue. Então, por isso que a gente prefere sempre estar averiguando no oráculo. Mesmo averiguando no oráculo, pode acontecer da pessoa não se adaptar. Pergunta número 3. Tata, o que fazer quando o pai de santo da casa não aceita a saída do filho e joga a demanda? Bem polêmico isso, né? Eu sofro muito com isso porque todas aquelas pessoas que se desligam de nós, eles sempre vão achar que a gente, eu em especial, vou ficar fazendo macumba ou demanda. Gente, eu tenho muito mais o que fazer. Obviamente que pode acontecer, e isso acontece muito também, daquele adepto, daquele iniciado, ou daquele filho de Umbanda, enfim, ele se desliga da casa e ele sai pulverizando mentiras, sai espalhando boatos, e isso é muito ruim. Obviamente, eu acredito que o sacerdote ou a sacerdotisa deva se defender contra isso. Agora, é besteira. Se você entrou na casa pela porta da frente, procure sair pela porta da frente. Hoje em dia, com a internet, né, principalmente com os aplicativos de mensagem, tá tudo muito feio, né? Porque aquele filho chega até nós com as suas dores, com os seus dissabores, chora, a gente acolhe esse filho, conversa, cuida, e quando esse filho não quer mais caminhar conosco, que é um direito dele, ele simplesmente manda uma mensagem, e isso é muito ruim, até porque ele não entrou através de mensagem. Então, para você que está assistindo esse vídeo, que faz parte de uma casa, se você acha dentro do seu coração que aquele ciclo naquela casa encerrou-se, vá até o sacerdote, converse com ele, seja o mais claro e transparente possível,
mesma porta que você entrou, você saia e vida que segue. 2 perguntas aqui de uma vez, eu achei bem interessante essas perguntas desse nosso amigão aí, então eu vou falar uma pergunta, vou responder, vou ler a segunda e irei responder, tá? Primeira pergunta dele: depois que se torna Tata, existe renovação ou novos cargos? Vamos lá. Primeiro que, muito obrigado pela sua pergunta. Existe sim. Todo sacerdote que ele é formado dentro das nossas tradições, ele, depois de um período, ele precisa fazer as suas obrigações, as suas renovações de votos. E o que isso significa? Entendam uma coisa, gente. Não é porque aquela pessoa se tornou um sacerdote que nunca mais na vida ele ou ela vai precisar de cuidados. Então, eu sempre oriento para que depois de um ano e meio, a gente possa estar acompanhando, possa estar jogando, até porque também o Tata, dentro da nossa tradição, ele vai percorrer um caminho de aprendizado, de ensino, e isso ele vai aglutinando fundamentos, ele vai subindo o nível dele, até que, obviamente, ele possa se tornar um Nganga, né? Mas, muito boa essa pergunta, tá? A segunda pergunta dele: o senhor é pactuado com o Marabô, certo? E na nova tradição com matança? Vamos entender isso aí. Bom, quando eu me inicio, quando eu adentro a Quimbanda em 2017 pela tradição Congo-Angola, sempre foi o Marabô que tomou a frente de tudo. Então, obviamente, as minhas pactuações foram feitas com o Marabô e a cigana, que é a pombagira que me acompanha. No decorrer desse processo, em 2021, quando eu me desligo dessa tradição Congo-Angola, eu começo a direcionar o meu estudo pessoal para a tradição Congo, uma tradição mais banto, uma tradição mais africanizada, digamos assim. Em meados de 2024 para 2025, eu começo assim a mudar um pouco os fundamentos, ensinamentos, conceitos do que nós tínhamos da Congo-Angola para a Congo, e assim nós iremos seguir. Então, dentro da tradição Congo, hoje eu faço parte da família Vila Nova de Tranca-Rua, do meu tata em Caçubiri. Quero mandar um beijo, um abraço para todos eles de lá. Caso tenha alguém aí assistindo, deixa lá comentário que eu vou responder. Então, dentro dessa tradição, eu ainda sou um iniciado. Eu não sou um sacerdote dentro da tradição Congo. A nossa tradição Congo, a nossa pactuação é com ancestrais. Então, nós temos algumas mudanças. Na tradição Congo-Angola, por costume, nós montávamos assentamentos dos espíritos separados. Na tradição Congo, nós não temos mais essa visão, esse olhar de assentamento. Nós temos a Ganga, ou seja, que ela é um portal onde você vai cultuar os seus ancestrais. Então eu fui pactuado, sou pactuado, o chefe da minha Ganga é o Marabô e ponto final. O que não quer dizer que eu não vou cultuar os outros ancestrais que eu tenho. Mas uma pergunta bem interessante: como a Quimbanda vê o culto ao Ori? Saber o que pode e não pode ir na cabeça do iniciado. Muito boa pergunta. Se eu não me engano, essa Quimbanda de Mulambo é uma neta minha iniciada lá com Tata Kutalavumbi e a Mama Kusama no Cativeiro das Almas, que é o Matheus e a Carol. Vamos lá. Dentro da nossa tradição, o Mutuê, Ori, África, Nigéria, Mutuê, mais Angola, mais Banto. Dentro da nossa tradição, nós entendemos que o Mutuê, ele é algo imprescindível e importantíssimo para que nós possamos caminhar sobre a terra muito bem. Nós entendemos que quando o nosso Mutuê ele está elevado, as nossas pernas caminham mais leve. Então, obviamente você vai ter que colher informação e aprendizado com o seu sacerdote
para que você aprenda sim a fazer rituais para o seu Mutuê. E vai ter uma série de rituais, desde banhos, sacrifícios, oferendas, enfim. Dentro do que nós praticamos na Quimbanda, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então aquilo que provavelmente você deva ter aprendido no culto de Orixá, que há algumas coisas não vai na cabeça, dentro da Quimbanda você vai entender que elas vão na cabeça sim, só que tem uma explicação para isso, tá? Então o culto, ele é muito importante para o Mutuê ou para o Ori. Mais uma pergunta: queria saber quais oráculos confiar e se é possível ter risco não seguir as recomendações. Vamos lá. Essa pessoa quer saber qual oráculo confiar e se corre risco não seguir a orientação do oráculo. É o que eu falo para todo mundo. Se você procura um oráculo para não seguir as orientações, não procure o oráculo, né? Porque você vai perder o seu tempo e você vai perder o meu tempo ou o tempo de quem vai oracular para você. Então, qual oráculo confiar? Isso aí diz muito sobre quem vai ler esse oráculo para você. E essa confiança é você que tem que desenvolver. Então, você acompanha sacerdote ou sacerdotisa, veja o trabalho dele, a seriedade, se sentiu segura, faça o oráculo, mas já sabendo que você precisa seguir as orientações, porque se você não seguir, isso pode acarretar em seríssimos problemas para você. Vamos a uma pergunta aqui bem bacana. Tata, o que você acha sobre as tradições de Quimbanda guiada pelo próprio Exu da casa? Vamos lá, gente. Para que se crie, para que se nasça uma tradição, é necessário ter uma orientação. Todas as quimbandas, elas são guiadas pelos guias-chefes. Então, obviamente que eu vou dar o meu exemplo aqui sempre, que é para que não ocorra nenhum problema, nenhum mimimi, enfim. Hoje eu faço parte de uma tradição de quimbanda, Vila Nova Tranca-Rua, que é chefiado por Tranca-Rua das Almas. Porém, a casa de Marabô, ela é chefiada por Marabô e Sete Saias. Tudo que eu aprendo lá, eu replico na minha casa e ensino e replico para os meus filhos, para os meus iniciados. Até aí, ok. Porém, um exemplo. Lá no meu Tata, eu aprendi que eu posso fazer uma oferenda em cima da folha de banana. De repente, aqui na minha casa, Marabô ele fala, não, aqui você pode fazer essa oferenda em cima da folha de mamona. A base, ela sempre vai ser a mesma. Agora, a condução sempre vai ser do espírito-chefe. Isso é normal. É daí que nasce novas tradições. Mas uma pergunta bacana aqui. Uma tradição complementa a outra? Por um exemplo, Congo complementa Angola? Muito boa pergunta. Vamos lá. Não. São tradições completamente diferentes, tá? Então nós temos a tradição luciferiana. A luciferiana tem os seus fundamentos, tem as suas ritualísticas, completamente diferente da Mussurumim, que é diferente da Quimbanda Nagô, que é diferente da Quimbanda Congo, que é diferente da Quimbanda Angola, que é diferente da Quimbanda de Almas. Entendam uma coisa, nenhuma Quimbanda complementa a outra. É a mesma coisa a pessoa ser iniciada em um monte de tradição de Quimbanda, né? Eu não concordo com isso. Aí você pode falar, Tata, mas você foi iniciado na Congo Angola e agora você está direcionado só para Congo. Sim, eu direcionei a minha tradição apenas para o Congo e está tudo bem. Até porque algumas coisas que nós praticamos, algumas coisas que eu pratiquei, algumas coisas que eu aprendi na Congo Angola, ela também se replica na Congo. Então eu estou na mesma linha de raciocínio. Agora não quer dizer que uma completa a outra. Isso não existe. Pelo menos eu
não concordo e acho que isso não existe. Mais uma boa pergunta aqui. Tata, o que a Umbanda mudou na sua vida? E depois, o que a Quimbanda mudou na sua vida? Bom, muito boa pergunta. Primeiro que a Umbanda, ela me trouxe para a vida. Todos vocês já sabem da minha história. Estamos preparando um vídeo, um longa-metragem, onde eu vou contar a minha história para vocês. Muito, mas muito top. Mas a grande maioria sabe da minha história. Então, eu sou muito grato à Umbanda. Eu nasci na Umbanda. Então, eu devo a minha vida à Umbanda. Devo a minha vida a Preto Velho. Devo a minha vida a Caboclo. Então, a Umbanda é tudo para mim, tá? O que mudou a Quimbanda? A Quimbanda eu acho que me trouxe mais frieza, me trouxe mais tranquilidade, me trouxe mais racionalidade, me fez enxergar e entender a pessoa, o ser humano, por um outro viés. Na Umbanda a gente aprende a amar todo mundo, a confiar em todo mundo, enfim. E a Quimbanda me mostrou que eu não devo fazer isso. Então, no meu caso, tá? Uma complementa a outra e assim a gente segue. Mais uma pergunta. De qual vertente o Exu Matança vem? O senhor pode explicar um pouco sobre esse espírito? Primeiro, não existe Exu ligado à vertente. O que existe é algumas vertentes de Quimbanda pode não ter o culto àquele Exu. Então eu vou dar um exemplo, a Quimbanda Malay. A Quimbanda Malay, de repente, ela não tem o culto a Exus malandros. Na nossa Quimbanda tem. Então não existe essa do o espírito que vai escolher aonde ele quer ir. Engano, tá? Não caia nessa conversa não. Mais uma boa pergunta aqui. Como Exu e Pombagira enxerga os orixás na Quimbanda? E as outras linhas, Malandro, Preto Velho e etc. Primeiro que na Quimbanda não tem orixá, tá? Então, pro Exu, eu acho que eles não enxergam nada, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, Caboclo, Preto Velho, sim, dentro da nossa tradição, nós temos linhas específicas e culto específicos para essas linhas, então tá tudo bem. Mais uma boa pergunta. Exu pode mentir ou manipular, já que carrega uma personalidade de outra vida? RC Ramon, que pergunta top! Eu vou falar o que eu já vivenciei, tá? E o que eu acredito, obviamente. Eu acredito que sim, o espírito ele pode mentir e ele pode manipular, sim senhor. Principalmente se aquele médium ele é muito fraco de cabeça, ele tem uma concepção muito maluca do que é culto, o espírito ele vai manipular sim e manipula brabo, tá? Eu vou até contar uma história aqui. Nós tínhamos um adepto, obviamente que eu não vou citar o nome nem o espírito dele, que a gente tinha um amor, um carinho muito grande, mas ele tem uma dificuldade muito grande com o espírito dele, porque ele acredita que o espírito dele é um espírito ruim, é um espírito de prostituição, seja lá o que for, enfim. E o espírito brincou muito com ele, né? Trazendo problemas, trazendo confusões, até com que esse médium acabou se desligando. E eu nem sei se ele continua na Quimbanda ainda. Então sim, Exu e Pombagira pode brincar com você sim. É isso, meu povo. Perguntas inteligentíssimas, tá? Vai ficar aqui o Tata, responde e, obviamente, mais uma vez, curta o canal, clica no gostei, compartilha, se inscreva no canal, que isso é muito importante para que a gente possa manter aí a nossa regularidade e, obviamente, toda sexta-feira vai ter aqui no canal o Tata Responde às 18 horas. Então já coloque para despertar, ative o sininho de notificação que toda sexta-feira às 18 horas
vai subir vídeo novo. Eu, Tata Anderson, agradeço todos vocês por aqui, me despeço, muito obrigado pelos ouvidos e pelos olhos atentos. Banda Giexu.